De volta com o nosso Jornal da Mensagem, já recebendo aqui em nossos estúdios o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o Weller Gonçalves. Ele também é pré-candidato a deputado federal pelo PSTU. Ou seja, acho que nem deu tempo de fazer pré-campanha, por conta do início da pré-campanha, já estourou a questão da Vibraz, depois a questão da Shell. Weller, muito bom dia, obrigado pela presença. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pela tua participação conosco. Weller, vamos esclarecer em relação à questão da Shell para começar. Depois dos telegramas e também dos e-mails, na última sexta-feira, a informação de que uma liminar havia cancelado as demissões. Como é que está a situação agora? Pois bem, Doni, acho que cada dia que passa é um novo capítulo da novela, né? Eu me lembro que eu estive aqui falando da vitória que foi ter tido a suspensão das demissões na Caoa Sherry por conta de um acordo de layoff celebrado. Lembro disso. A empresa assinou uma ata conosco no dia 10, inclusive na ata tá que a empresa solicitava que o sindicato fizesse a votação. Fizemos, está assinada a ata, divulgamos e na hora de sentar para assinar a minuta do acordo, a empresa fala, não dá mais não, estou voltando atrás. Acho que é importante começar com isso, ainda mais aqui em uma emissora que é no município de Jacareí, por conta de todos os incentivos que essa montadora teve quando ela chegou aqui. Ou seja, a cidade acolheu a empresa de braços abertos e a empresa assinar uma ata e depois voltar atrás, a gente acha que foi uma falta de respeito não só com os trabalhadores, mas uma falta de respeito com o município de Jacareí. Ontem eu conversava com o Paulinho, presidente da Câmara de Vereadores aqui de São José, que ele disse que a prefeitura está tentando conversar com a empresa, que a empresa não quer sentar para conversar com a prefeitura. Então é uma tremenda falta de respeito. A empresa demitiu via telegrama na semana passada todos os trabalhadores. Nós entramos com uma ação civil pública e na sexta-feira, por volta das 23 horas, a gente estava no congresso do nosso sindicato, lá em Caraguatatuba, inclusive um congresso realizado em meio a todas essas lutas, e chega a informação do cancelamento das demissões. Então hoje não tem demissão na fábrica, hoje o que tem é essa liminar. Ontem nós fizemos um ato na porta da fábrica, foi um ato nacional, onde teve dezenas de sindicatos, país afora, que está apoiando a nossa luta. E nós temos hoje uma reunião com o governo do estado de São Paulo e nós temos amanhã uma nova audiência no Ministério Público do Trabalho. E outra coisa que é importante colocar, ela realizou a demissão, que agora foi cancelada, em meio a um processo de negociação no MPT. Estava tendo rodadas de negociação. Esse foi o ponto que a justiça pegou? Com certeza. Se você está num processo de negociação, você está tentando achar aí a alternativa para compor um acordo. Então, esse foi um dos motivos. Agora, na peça também, isso foi um dos nossos fundamentos, e o juiz concordou com isso, um dos motivos é a questão das isenções, Donizete. Por isso que eu até fiz questão de falar, né, uma emissora localizada aqui na cidade de Jacareí, porque o dinheiro que a Caoa Sherry recebeu é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro do povo de Jacareí. É dinheiro que com certeza fez faltar o remédio no posto de saúde. É dinheiro que com certeza fez faltar para construir moradias populares, para dar aumento para o funcionário público. Foi dado para a empresa que agora quer demitir todo mundo, trazer carro importado da China para seguir vendendo, seguir tendo lucro aqui. Então, a gente sente inclusive um grande apoio da população. Por onde a gente anda, as pessoas falando, vocês estão certos. O trabalhador, quando perde o emprego, ele não tem isenção nenhuma, ele segue pagando imposto do mesmo jeito. Então, como que pode uma empresa desse porte vir para cá, querer demitir os trabalhadores dessa forma, depois de ter recebido tantos incentivos, depois que o município acolheu de braços abertos essa montadora, foi feito várias obras ali ao entorno da planta, ou seja, é uma dívida que essa empresa tem com o município de Jacareí. Weller, a pergunta é do Carlos, do Santa Marina, para o pré-candidato a deputado federal, Weller Gonçalves. Se a reforma trabalhista não tivesse sido aprovada hoje, nós teríamos mais empregos? E caso seja revogada, isso vai criar mais empregos? Muda todo o cenário? Olha só, em relação à reforma trabalhista, acho que é importante resgatar 2017. Naquela ocasião, quem estava na presidência da República era Michel Temer. E qual era o discurso do Temer? Precisamos da reforma trabalhista para a geração de mais postos de trabalho. No mesmo ano, foi aprovada a terceirização. Qual era o discurso do Temer? Precisamos da terceirização para gerar mais postos de trabalho.
Em 2019, foi feita a reforma da Previdência, já no governo Bolsonaro, com o discurso de que ia gerar emprego. E a gente vê, estão falando agora de acabar com o fundo de garantia, de acabar com o seguro-desemprego, e o discurso é sempre a geração de postos de trabalho. Agora, cadê esses postos de trabalho que estão prometendo desde 2017? Hoje nós temos mais da metade da população brasileira desempregada, sem falar aqueles que estão nos serviços precarizados, e o serviço precarizado, ele é oriundo da reforma trabalhista que foi aprovada. Então, acho que a mensagem que fica é que não adianta você flexibilizar direitos, porque isso não vai garantir empregos. Por exemplo, a Ford e a LG que fecharam no município de Taubaté. Foram feitos vários acordos de flexibilização lá, retirando direitos. E o discurso era o quê? Que precisava disso para manter os postos de trabalho. Essas duas empresas anunciaram o fechamento, foi embora. Então, nós somos pela revogação completa, não só da reforma trabalhista, mas também do projeto de lei da terceirização, também da reforma da Previdência. É isso que o PSTU, partido no qual milito, no qual sou pré-candidato, defende. Nós defendemos a revogação de todas as reformas. Nós defendemos um plano de obras públicas para a geração de emprego. Nós defendemos a redução da jornada de trabalho sem redução de salário para a geração de emprego. Então, nós temos aí as nossas propostas em relação a esse tema, mas em relação às reformas, na nossa opinião, tem que revogar todas. A pergunta é do Fernando Weller. Como fica a situação da MWL? MWL, município de Caçapava, trabalhadores representados pelo nosso sindicato, empresa de capital chinês, onde os trabalhadores estão desde o dia 5 sem salário. Inclusive, Dona, na semana passada, nós fizemos uma manifestação lá em frente ao consulado da China, na cidade de São Paulo, com os trabalhadores da Caoa Sherry e com os trabalhadores da MWL. Nós fomos para lá com cerca de 200 trabalhadores, uma grande manifestação. A Caoa Sherry, ela é metade capital chinês, metade capital brasileira. A MWL ela é 100% de capital chinês. É uma empresa que está em recuperação judicial há cerca de 2 anos. Desde o final do ano passado vem atrasando o salário dos trabalhadores. Agora, dessa vez, a turma falou, parou, a gente só trabalha quando tiver dinheiro na conta. E é uma grande contradição, porque não é uma empresa que está com a produção baixa. A MWL, ela produz rodas e eixos de trens que vai, para você ter ideia, para o metrô de Nova York. Ou seja, como diz a peãozada, o chicote estrala na linha de produção e como que a empresa atrasa o salário. Isso tem a ver com a precarização do trabalho. Muita gente fala que a China é um país socialista, que a China é um país comunista. Na nossa opinião, a China é um país capitalista, inclusive tem uma ditadura capitalista, assim como nos outros países. Para você ter ideia, fomos até o consulado chinês, chegando lá, eles fecharam as portas. Sequer quiseram receber o documento do sindicato solicitando reunião. Então, é toda uma dificuldade que a gente tem para discutir com essas empresas de capital chinês. Está vendo aí a MWL com atraso no salário e a própria Caoa Sherry, que o presidente é chinês, quem está dando as diretrizes na negociação é a China. Então, é uma grande dificuldade que a gente tem com empresas de capital chinês. E essa é a grande preocupação de alguns perguntando aqui, Weller, em relação à questão, como é que o sindicato está observando, se acredita que a Sherry vai pagar os salários desse mês. Exato, o pessoal tem perguntado por quê. Hoje é o dia de cair o pagamento. E, como teve o cancelamento das demissões, a empresa tem que pagar hoje. É que ela tem 5 dias para efetuar, ela tem 5 dias para efetuar a reintegração. O que ela vai fazer? Ela vai tentar recorrer no tribunal. Vocês viram recentemente a luta que foi na Avibras e no tribunal nós tivemos êxito. Nós tivemos êxito por quê? Porque foi uma grande luta. Então esse é o recado que eu deixo para os trabalhadores da Caoa Sherry. Conseguimos essa liminar que é importante, sim, mas por enquanto está 1-0. Para que não fique 1-1 e aí você ter que disputar nos pênaltis, nós precisamos fazer 2-0. E para a gente fazer 2-0, a gente precisa seguir com a luta. Então nós precisamos pensar amanhã onde nós vamos fazer a manifestação. É em Jacareí? É em São José? É em alguma concessionária? Nós temos que seguir o exemplo do que foi a luta na Avibras. A luta na Avibras só foi vitoriosa, só tivemos êxito porque os trabalhadores não recuaram nem 1 milímetro. Foi 24 horas por dia de piquete, acampamento e mobilização. Então, é esse o recado.
É óbvio que hoje na reunião junto ao governo do estado de São Paulo a gente vai cobrar para que faça o pagamento ainda hoje? Vamos. Amanhã na audiência no MPT nós vamos cobrar para que faça o pagamento? Vamos. Agora, o que eu digo para os trabalhadores, eu sei que sem dinheiro a vida, com dinheiro já é difícil, sem ter o pagamento fica mais difícil ainda. Todo mundo tem suas contas para pagar, mas eu peço aí para os trabalhadores que tenham paciência e que estejam juntos com o sindicato, que com certeza, se a gente seguir com a nossa união, a gente vai sair com vitória desse processo. Ô, Heller, essa reunião com o governo do Estado é a primeira reunião com o governo do Estado? Sim, a primeira reunião com o governo do Estado, além da cobrança forte que nós fizemos em cima da Prefeitura de Jacareí, nós também estamos cobrando o governo do Estado, porque também deu isenção de impostos, também fez obras ali ao entorno da planta, entendeu? Então, não é só Jacareí, é uma dívida que tem com todo o Estado de São Paulo. E o governo está chamando, além do sindicato, a empresa também, a Prefeitura de Jacareí. O encontro ia ser presencial lá em São Paulo, porém a secretária de Desenvolvimento Econômico que ia nos atender testou positivo para a Covid-19 e o encontro vai ser no formato virtual hoje às 14 horas. Então é uma reunião aí com a Prefeitura e com o governo do Estado e nós achamos que a população tem que cobrar essa dívida também que a Caoa Sherry tem aqui com a cidade, com a região, com o Estado. E, como eu disse, está um clima muito bom, Donizete. A gente via no período anterior que muitas vezes, quando tinha fechamento de fábrica, a população culpava o sindicato. Hoje está diferente. Hoje a população fala, o sindicato está certo, o sindicato está lutando em defesa dos empregos. É sacanagem o que essas empresas estão fazendo. Então, é muito bom quando você tem esse clima de apoio da população. Heller, algo que eu sempre observei é o seguinte, a questão aí de algumas empresas que, num tempos idos, não tanto distante assim, recebiam um apoio do BNDES, dinheiro do governo federal, para poder aumentar a planta, para crescer, e às vezes depois crescia, ficava 2 anos trabalhando e daqui a pouco começava a mandar o pessoal embora. Ou seja, dinheiro nosso, dinheiro da população. E me parece que não existe uma regra em relação, quando o dinheiro sai do município, ou quando o município dá uma ajuda, colocar um prazo de negociação. Olha, não que você não possa fechar e parar, mas você tem que ter um prazo, você tem que ter tem que combinar com os russos, entende? Esse tipo de situação. Ou seja, eu não posso chegar e estou indo embora e esquece tudo o que aconteceu. Você sendo aí, como você é pré-candidato a deputado federal, esse é um tipo de assunto que não é colocado em Brasília, né? Olha só, exatamente essa discussão que nós estamos fazendo com os trabalhadores, Donizete. Porque olha só, a Ford ficou 100 anos no Brasil, pegando bilhões de incentivos fiscais todo ano. Bilhões. Anunciou o fechamento, foi embora, segue vendendo seus carros aqui no Brasil normalmente. Falta pulso firme. O presidente da República devia editar uma medida provisória e enviar para votar no Congresso Nacional como projeto de lei que empresa que faz isso não vende o seu carro aqui no país. A Caoa Sherry está dizendo que vai trazer o Arizo 6 da China, vai vir para cá só para lavar e ser distribuído para venda. Isso é um tapa na cara da população de Jacareí. Que é muita grana. Você citou aí o BNDES, eu estava falando aqui apenas das isenções fiscais. É muito dinheiro que daria para construir hospital, daria para construir escola, daria para construir moradias populares, ou seja, dinheiro nosso que vai para esses empresários que ficam aqui, exploram os trabalhadores, mandam a margem de lucro para o exterior e anunciam o fechamento e ninguém faz nada. A minha pré-candidatura, ela vem a serviço não só de organizar a luta dos trabalhadores, mas nós do PSTU achamos que tem que ter um projeto de lei no nosso país que as empresas não podem demitir sem antes negociar com o sindicato. Tem que ter um projeto de lei para garantir estabilidade no emprego para os trabalhadores. E isso já acontece em outros países do mundo. Para você ter uma ideia, a GM fechou uma planta que ela tinha na Alemanha e ela precisou garantir o salário de todos os operários até a aposentadoria. É a lei que tem, entende? Na França, Espanha, também começa aí um grande ataque à retirada de direito dos trabalhadores, mas existe estabilidade no emprego, não pode demitir sem antes ter aval do governo. E mais do que isso, tem que ter um projeto de lei que vá no sentido do que você colocou. Empresa que recebe isenção não pode fazer demissão, porque é um compromisso público que ela tem com o Estado, com o município no qual ela está ali pegando o dinheiro que é do povo. Então, no caso a Caoa Sherry, o sindicato enviou uma proposta de projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E nós exigimos que vote. Se é para votar contra, então que vote contra. Porque isso é importante a população saber. Que projeto é esse, Heller? O vereador, ele pode votar um projeto de lei. É um projeto de lei dizendo que, pela quantidade de dinheiro
que a empresa recebeu, que é dinheiro do povo de Jacareí, ela não pode anunciar o fechamento. A Câmara de Vereadores tem que dizer que ela tem que ficar por conta de todo o dinheiro que ela recebeu. Porque vereador não tem que servir apenas para ficar votando nome de rua, não. Agora que é a hora de você ver. Você fazer uma nota é importante, você fazer um vídeo de apoio e solidariedade é importante. Agora, é importante os trabalhadores da Caoa Sherry, a população, saber. Tem uma proposta de projeto de lei elaborado pelo sindicato. E eles podem, ou seja, eles têm o poder da caneta de impedir que a Sherry vá embora. Por que que não fazem? Às vezes é porque não tem o compromisso com o trabalhador, tem um pensamento empresarial e comprometimento com o patrão. É essa que é a questão. Bom, pelo menos o governo do Estado se manifesta através dessa reunião de hoje. É importante, não se manifestou na questão da Vibraz, mas felizmente a Vibraz aí conseguiu, num curto espaço de tempo, mas com muita batalha, muita luta, conseguiu reverter a questão da Vibraz. Agora, da Sherry, acho que é a primeira vez que o governo do Estado se abre para poder conversar e dialogar, até porque a empresa veio da China para cá por intermédio do governo do Estado de São Paulo. Né? Sim, exatamente. Não, é importante ter a reunião e acho que no caso da Caoa Sherry é por conta dessa questão do dinheiro público envolvendo, entendeu? Como eu disse, existe um clima bom na sociedade. Por onde você anda, as pessoas falam, tá certo, tem que ir para cima do governo, tem que ir para cima do prefeito, tem que ir para cima dos vereadores. Então, eles sentem também essa pressão popular que vem por baixo. Então, hoje é a reunião. Os vereadores aqui de Jacareí fizeram reunião com a gente também há cerca de 15 dias atrás. O Isaías Santana também nos recebeu. Agora, nós achamos que falta mais pulso firme. Se o Isaías está tentando reunião com a empresa e a empresa não se reúne, tem que intimar. Tem que marcar uma audiência pública e enviar a intimação dizendo que eles têm que ir na tribuna dar satisfação para a população de Jacareí do porquê que está fechando. Falta pulso firme. Não adianta, não me atendeu. E aí, você é prefeito, você é autoridade, você é o chefe do município, tem uma empresa no seu município que pegou dinheiro do povo e agora não quer conversar com você, faz escândalo. Vai lá para a porta da fábrica junto com os trabalhadores, entendeu? Então, nós achamos que falta mais pulso firme das autoridades, falta mais pulso firme dos políticos do nosso país. Ok, então, Wellington, a gente está sempre acompanhando aqui, os canais da Rádio Mensagem sempre liberados, abertos, porque a gente sabe que um emprego, um posto que se fecha é uma família que vai passar perrengue, e não só, e no Brasil de Equitá não é só uma família, tem várias famílias cuidando de outras famílias também. Quando se fala de 580 pessoas aí sendo demitidas, é uma situação que mexe com a cidade inteira. A gente está falando só dos trabalhadores, a gente não falamos da questão da alimentação e do transporte. Exato. E da questão da cadeia produtiva ainda. É toda a cadeia produtiva, exato. Porque olha só, a Avibraz, ela é no município de Jacareí. Nós conseguimos segurar aí cerca de 500 empregos. A Sherry é município de Jacareí. Hoje por hoje nós estamos conseguindo segurar esses empregos porque tem a liminar, ou seja, nós estamos falando de 1.000 postos de trabalho para Jacareí. É muito importante essa luta que a gente está fazendo. Por isso que é muito importante que a população também se some. A gente está voltando, Doni, eu tenho ouvido muito disso dos companheiros que têm mais tempo de luta, dizendo o que está acontecendo hoje na atual conjuntura lembra a década de 80. A Vibraz, a turma ia para a porta da fábrica com a família, com o filho. Caoa Sherry, a turma está indo para a porta da fábrica com a família e com o filho. Ou seja, está tendo toda essa manifestação de solidariedade da população. Tem a ver com a atual situação econômica do país. Olha a carestia, olha a inflação. Para quem está trabalhando hoje, a vida está difícil. Imagine para quem fica desempregado. Então, por isso que o que nos cabe é estar fazendo a luta. E não só a luta sindical, isso aqui é uma luta política. Como é que pode os bilionários do nosso país ficar cada vez mais bilionário? A Caoa Sherry querer trazer carro da China para vender aqui, seguir tendo lucro e querer colocar no olho da rua 600 pais e mães de família? Nós achamos que uma hora essa atual conjuntura turbulenta vai fazer com que as massas se levantem. E aí nós que somos direção política e direção sindical, temos que estar preparados para conduzir esse processo de luta dos trabalhadores, porque ninguém vai aguentar ficar trabalhando numa empresa, fazendo avião, fazendo carro e no final do mês ganhar 1.200 conto. A conta não vai fechar para pagar o aluguel, prestação da casa, para comer. Então vai ter explosão social e isso tem a ver com o atual cenário. Porque dentro do sistema capitalista não tem como você dar uma vida justa para o povo. Então, nós esperamos que os trabalhadores de fato se rebelem, que os trabalhadores de fato
se levantem para que a gente trave uma luta por uma sociedade mais justa para o nosso povo. Obrigado, Heller Gonçalves. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PSTU e também presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, conversando conosco. Nós vamos no intervalo e voltamos já já.